Livro do Êxodo, capítulo de número 17, e o versículo que nós vamos ler é o versículo de número 5. Enquanto o povo murmurava por conta da falta de água, nós já aprendemos também domingo, estamos também lembrando agora, que Moisés, ele meio que perde a autoridade espiritual dele por conta daquela situação. Então Deus alerta ele que é para ele retomar essa autoridade. E você sabe que quando você está em Cristo, em obediência com a palavra, você tem autoridade espiritual sobre a sua vida. Você tem autoridade para repreender o mal, para profetizar a saída. Mas se você se envolver com as coisas da vida, você perde essa autoridade. Se você se envolver com as emoções, você perde essa autoridade. Então o que é que Deus faz? Ele alerta para que você retome essa autoridade em nome de Jesus. Amém? E olha o que Deus disse para Moisés. Vamos lá. Êxodo 17, versículo de número 5. Então disse o Senhor a Moisés: passa diante do povo e toma contigo alguns dos anciãos de Israel, e toma na tua mão a tua vara, a sua autoridade, com que feriste o rio e vai. Amém? Moisés está vivendo uma experiência que é espiritual, só que às vezes a pessoa que está vivendo uma provação, ela não consegue discernir o quanto é espiritual aquele momento, porque a pessoa acha que algo espiritual é simplesmente uma visão, né? Um sonho espiritual, e às vezes ela não percebe que as situações da vida mostram coisas espirituais para ela, e por falta muitas vezes de discernimento, a pessoa não consegue compreender, ela não consegue vencer aquela barreira que está diante dos olhos dela. Quando Deus disse para Moisés: toma a vara, a autoridade nas mãos e vai, Deus deixou bem claro que através daquele comando da fé, Moisés encontraria o próprio Deus. Quando você toma autoridade através da obediência, você vai ter um encontro com Deus. E se você se encontrar com Deus, Deus vai dar saída para você. Porque Deus estava esperando Moisés. Onde, pastor? Olha o versículo de número 6, o que está escrito: e eis que eu estarei ali, diante de ti, sobre a rocha, e dela sairão águas, e o povo beberá. E Moisés assim o fez diante dos olhos dos anciãos de Israel. O povo achava que o problema que eles passavam era um problema físico, ou como muita gente acha, não, o problema é financeiro, é a falta do dinheiro. O problema na minha casa não é espiritual não, é que as pessoas não se entendem, ou não compreendem, ou não servem a Deus ainda. Mas havia uma mensagem espiritual que poucos estavam entendendo, mas que nós temos que ter o discernimento, porque o próprio Deus era aquela rocha. Por isso está escrito: não há outra rocha que eu conheça a não ser o Senhor. Por isso que a rocha muitas vezes é um símbolo do próprio Deus. Lembra quando Jesus disse que existem dois tipos de pessoas: uma que constrói a casa na areia, e a outra constrói a sua casa na rocha. E mesmo que venham ventos e dificuldades, a casa que estiver na rocha não vai se abalar.
A casa que estiver em Deus não se destruirá. Porque quem é essa rocha? O próprio Senhor Jesus. E à luz do Novo Testamento, nós temos essa revelação bem clara. Por favor, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, tá? Nós temos bem claro essa revelação, inclusive, pois a Bíblia explica a própria Bíblia, tá? Sempre é assim. Mesmo que o intervalo de tempo é grande entre uma passagem e outra, a própria palavra se explica. Então nós vamos estudar primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículo 1 em diante. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que os nossos pais estiveram todos debaixo do que, igreja? Debaixo do que? Da nuvem. E todos passaram pelo mar. E todos foram batizados em Moisés. Aonde? Na nuvem e no mar. Lembra o que Jesus dizia? Que a pessoa tem que nascer da água e tem que nascer do Espírito. Era um símbolo do que o povo estava vivendo no Êxodo. Todos passaram pelo mar e andavam debaixo da nuvem. Se a pessoa só se batizar e não andar no Espírito, ela vai chegar em algum lugar? Ela não vai chegar em lugar nenhum. Ela só vai ser um pecador que tomou um banho e continua perdido. A pessoa tem que passar no mar, na água, e tem que andar debaixo da nuvem, que é o Espírito Santo. E olha o versículo 3: e todos comeram de um mesmo manjar espiritual, e beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Você percebeu o detalhe? Essa pedra não ficou parada. Enquanto o povo estava murmurando, a pedra já estava lá. É assim a vida de muita gente que ainda não teve um encontro com Deus. Jesus está seguindo ela, acompanhando ela de perto, mas a cegueira espiritual não permite que ela veja. Ela até chega a pensar: eu acho que Deus não me ama, eu acho que Deus não quer nada comigo, eu acho que abençoa todo mundo menos a mim. Mas essa pedra que é Jesus, ela está bem pertinho de você. E essa pedra que é Jesus tem água da vida para você, para sua casa, para os seus caminhos, para saciar até a sede da sua alma. A pedra o seguia. É por isso que Deus falou: Moisés, toma a sua autoridade, porque eu vou estar sobre a rocha. Era o próprio Cristo. E se Cristo é a rocha, é a pedra espiritual, a água é o símbolo do Espírito Santo. E quem dá essa água é o próprio Senhor Jesus. Essa água não vem das pessoas, essa água não vem da religião, essa água é Cristo quem dá. Por favor, eu quero que você confira comigo o que Jesus disse em João capítulo 7, e o versículo que nós vamos ler é o versículo 37, lembrar as palavras de Jesus, porque no Evangelho é assim, tá? Nós temos que aprender as coisas novas, mas nós temos que lembrar as palavras de Jesus, amém?
João capítulo 7, versículo de número 37. E no último grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: se alguém tem sede, que venha a mim e faça o quê? Você lembra o que Deus disse para Moisés? Moisés, toma a sua autoridade e vai. Mesmo que a pedra o seguia, não é a pedra que vai jorrar água em você sem que você antes venha por Jesus Cristo. Quando Moisés foi, Deus deixou bem claro: eu vou estar sobre a rocha. E o que é que a rocha está falando para nós? Se você perceber que tem sede, que tem alguma falta na sua vida, pode vir que eu vou saciar. Pode vir que eu já tenho preparado a saída até para a sua alma. Pode vir porque eu tenho solução para os seus problemas. Pode vir porque eu te entendo, eu te compreendo, eu te conheço desde o ventre da sua mãe. Pode vir porque eu tenho água limpa e viva para você. E muitas pessoas, mesmo estando perto de Jesus, sabendo o quanto precisam e quanto ouvem que Jesus está chamando, venha, às vezes a pessoa não vem. Às vezes a pessoa se endurece, ela fala: não, eu vou aguentar aqui mais um pouco. Quantas vezes durante a mensagem Deus não fala, e na hora do apelo Deus fala: levanta a tua mão, se renda. Porque quando a pessoa se rende no apelo, ela está se entregando, querido. Ela está dizendo: eu não vou fazer mais força contra, não. Eu vou me entregar. Eu vou finalmente viver essa experiência com Deus. E olha o que está escrito no versículo de número 38. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. E isso disse ele do Espírito que haviam de receber os que nele crescem. Porque o Espírito Santo ainda não fora dado, porque ainda Jesus não ter sido glorificado na cruz. Agora imagine, muitas pessoas estão vivendo uma experiência de emoção, de um arrepio. Não é que isso é proibido, nós somos corpo, alma e espírito, é impossível não sentir as emoções. Mas o Espírito Santo não é só uma emoção. O Espírito Santo é uma fonte de água viva, de dentro da sua alma, que vai guiar você, na verdade, até você chegar no céu e continuar jorrando diante do altar do Senhor. É isso que é o Espírito Santo. Um dia Deus deu uma visão para Ezequiel, e na visão Ezequiel via uma água jorrando debaixo da porta do templo que estava fechado. E aí o anjo mediu 500 metros, 1000 côvados, e falou para ele: vai. Aí ele foi e a água deu nos pés. Quem é que gosta de ir na praia? Água nos pés é o lugar onde as crianças estão seguras, sim ou não? Quando você vai lá, deixa o seu filho, o seu neto, você deixa ele ou ela ir lá para o fundo? Para metade? Claro que não. Você vai ficar aqui. E se o menino desobedecer, ele ainda sai de lá chorando, né? Aí dá um peteleco no menino e fala: não, você passou do teu limite, tem que ficar aqui.
Então nós entendemos que qualquer pessoa que vai às águas de Deus, ela vai passar este momento de inexperiência. Sabe quando a pessoa se converte, ela é batizada com o Espírito Santo? Isso não quer dizer que ela tem toda a sabedoria, não. Ela começou a viver aquela experiência. Mas pode ser que ela confunda unção com meninice. Quem entende o que o pastor está falando? Pode ser que ela confunda um desejo dela com a revelação de Deus. Pode ser que ela confunda a voz do próprio coração com a voz de Deus. Pode acontecer isso ou não? Mesmo estando com os pés na água do Espírito. E aí o anjo mediu mais uma vez e falou: vai, meu filho, vai, continua, porque vida com Deus não é assim, glória a Deus, recebi o Espírito Santo, é continuar caminhando com Ele. Aí ele percebeu que a água dava nos lombos. Quando a água dá nos lombos, você já começou a viver no Espírito, já passou a meninice, mas mesmo assim, na metade, você às vezes está mais com o pé para lá do que para cá. E quando Ezequiel foi mais fundo, ele não tinha mais domínio sobre as ações dele. É assim que Deus quer com você, que você chegue a um nível que não seja a sua vontade, mas a vontade de Deus. Que não seja a sua direção, mas a direção de Deus. Que não sejam as suas palavras, mas as palavras do Espírito Santo. Que não seja mais os teus sonhos, mas os sonhos de Deus. Que não seja como você quer, mas que seja como o Espírito Santo quer e vai fazer na sua vida, tanto o querer quanto o efetuar, em nome do Senhor Jesus. É assim as águas de Deus. É assim que essa fonte começa a jorrar. É assim que esta fonte de Deus vai te guiar. Não basta a pessoa beber um pouco da água e não querer mais o compromisso. Jesus encontrou uma mulher no poço de Jacó. E aí Jesus, para testá-la, falou assim: me dá água. E aquela mulher era tão traumatizada, porque cá entre nós, se falar com um homem estranho hoje pode ser estranho para algumas mulheres que estão aqui nessa reunião, imagina 2000 anos atrás com um judeu e samaritano sem se falar, uma guerra, não se falavam mesmo, eram inimigos. E aí aquela mulher começou a dizer: o senhor é homem judeu, está falando comigo. Ele falou: se você conhecer a quem fala contigo, se você conhecer o presente de Deus, era você quem ia me pedir, e eu te daria uma água viva. Aquela mulher, em resumo, não tinha entendido nada, como nós às vezes não entendemos. Ela falou: Senhor, me dá logo dessa água, porque todo dia nesse horário, nesse sol, eu venho aqui pegar água, me dá essa água, que eu quero me livrar desse problema. Ela pensou que Jesus ia mostrar, eu estou supondo, tá? Para você entender, atrás do quintal dela um poço, que ia ser cavado, e ela nunca mais ia ter que pegar água naquele poço de Jacó. Mas Jesus estava falando de uma água espiritual ou de uma água física? E Jesus chega a dizer: olha, se você beber dessa água aqui, você sempre vai ter sede. Mas se beber da água que eu lhe der, nunca mais vai ter sede. Ainda em João capítulo 4, versículo de número 13, tá? João capítulo 4, versículo de número 13, palavras de Jesus, tá? Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber desta água,
tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Aquela mulher tinha muitos problemas sentimentais, espirituais, e aquela mulher falou assim: Senhor, me dá logo dessa água. Mas ela achava que aquela água ia resolver a vida dela. Quando Jesus começou a falar com aquela mulher e entendeu a dificuldade que ela, e não só ela, querido, qualquer pessoa que está com a alma vazia tem essa dificuldade. É que nós falamos dela porque ela acaba por ser o nosso exemplo. Ela é o nosso exemplo. Mas quantas pessoas estão diante da pedra que é Jesus e elas não conseguem entender? Ou você acha que todo mundo que se assenta aqui, que você pode convidar, você acha que a pessoa em uma reunião vai entender quem é Jesus, quem é o Espírito Santo? Às vezes a pessoa passa anos aqui sem beber dessa água e continua a ter sede. Eu confesso que depois de estudar essas palavras, eu fico pensando naqueles louvores que muitas vezes cantamos: eu quero beber dessa água. Será que nós não estamos entendendo errado tudo? Será? Eu estou questionando mesmo, se a gente deve ficar cantando que tem sede, porque se tem sede, não bebeu. Porque Jesus falou que desta água que Ele lhe der, a pessoa nunca mais terá. E tem um povo ainda louvando que está com sede. Então não bebeu. Porque Jesus falou, já era para ter uma fonte em você. Posso entrar num tema agora complicado para muita gente? Eu sei que você, se quiser, pode pedir oração, mas será que já não está na hora da sua fé crescer e aumentar? E ao invés de você pedir oração, você começa a orar pelas pessoas? Porque uma fonte é isso. Uma fonte não só recebe, uma fonte entrega, dá. E o que é que Jesus diz sobre essa água? Vai fazer em você uma fonte. O Espírito Santo em você não é só para resolver os seus problemas, é para você ser esta fonte e jorrar unção, poder, autoridade, seja onde for. E muitas pessoas estão ainda com a vida seca e ainda não se tornaram uma fonte de água viva. Quem quer ser essa fonte de água? Jesus, nas últimas palavras da Bíblia, deixou mais uma vez o convite, por favor, Apocalipse capítulo 22. Versículo de número 16, tá? Apocalipse 22, versículo de número 16. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. E o Espírito e a esposa dizem: vem. Quem ouve, diga: vem.
E quem tem sede, venha, e quem quiser, tome de graça da água da vida. Amém? Fiquem de pé, por favor.